Existe um mito que conta a história de um rei chamado Midas. Não sei se você conhece a história, mas Midas é conhecido por sua riqueza, por seu desejo insaciável de ter mais. Midas, ele já possuía ouro, palácios, servos, mas nada parecia que seria suficiente para a fome, para o desejo deste homem de querer mais tesouros, mais bens, mais prazeres desta vida. Seu coração sempre queria um pouco mais de prazer, de mais segurança, de mais brilho, e certo dia, por recompensa de um Deus, ele recebeu a oportunidade de fazer um único pedido. E aí, quando aquela divindade disse que atenderia o pedido de Midas, ele, sem hesitar, escolheu algo que parecia aos olhos dele perfeito. Tudo que esse homem tocasse se transformaria em ouro. No início foi um êxtase. Ele tocava em cadeiras, mesas, paredes, e tudo brilhava, tudo passava a ser caríssimo. O prazer era imediato, encantador aos olhos, intenso, quase embriagante. Finalmente ele pensou: agora eu vou alcançar o máximo. Só que aí então ele sentiu, no meio do seu êxtase, ele sentiu fome. E ele foi e pegou um pedaço de pão para comer. Mas o pão se transformou em ouro. E aí ele foi a uma taça de vinho, e ao pegar a taça, ela se transformou em algo sólido. A água não era possível ser consumida. Ele então começou a se transformar em um homem riquíssimo, mas cuja alma estava angustiada, porque ele já não suportava mais ver tanto ouro. Agora a sua vida estava ameaçada por essa situação. Então, desesperado, carente de acolhimento, de afeto, ele olha para a sua filha e corre para abraçá-la. E quando ele a abraça, ao tocá-la, ela se transforma numa estátua de ouro. Ali, cercado de absoluta riqueza, ele percebeu algo devastador. Ele havia conhecido que tudo o que ele desejava não era o que realmente importava. Esse mito, ele revela a fome de prazeres que o homem tem por natureza, o que o ser humano anseia. Mas eu queria ler um outro texto, um texto que será a base da nossa reflexão sobre prazeres espirituais nessa noite. Eu queria mostrar para você o convite de Jesus a experimentar não apenas prazeres materiais, prazeres terrenos, mas você descobrir o sabor de prazeres espirituais. Talvez alguns desses prazeres era aquilo que a alma de Midas tanto precisava. Para isso, Jesus precisou chamar a nossa atenção. E eu queria que você abrisse ou acessasse a sua Bíblia lá no capítulo 12 de Lucas. Lucas 12. Do verso 19 a apenas o verso 21. Mesmo assentados, eu queria convidar você a inclinar não apenas a sua atenção, não somente os seus olhos, mas a sua alma para esse texto. O texto diz o seguinte: Jesus faz um alerta. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche seus olhos. Senhor, mostra-nos os prazeres espirituais que o Senhor tem preparado para nós. Enche a nossa alma do prazer da tua presença, da boa parte que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amados, existem muitas formas de prazer. O prazer tem várias manifestações, várias faces, vários formatos. E uma das formas de prazer, nós podemos até dividir esses formatos de prazer, essas dimensões de prazer, em duas partes. A primeira delas seriam os prazeres físicos, que tem vários formatos, várias disposições. E os prazeres físicos é a convicção, é a crença, eu não faço parte dessa crença, de que muitos religiosos consideram que prazeres físicos são errados. Alguns dos pais da igreja, como por exemplo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entendiam que a maioria dos prazeres carnais eram pecaminosos. Existe até um livro que conta, é uma contradição ao Santo Agostinho, que fala exatamente sobre a vida é breve, o nome do livro. E ele fala sobre essa atitude, essa ideia de que todo prazer é pecado. E a gente começou a entender que tudo isso é pecado. Eu me lembro que eu cresci numa igreja que bater palma era pecado. Dançar era equivalente a homicídio. Então assim, ser feliz, brincar, sorrir, alguns dos prazeres da vida eram perniciosos. Santo Agostinho chegava a dizer que o sexo era em si pecado. Ele deveria ser exclusivamente procriatório e qualquer prazer sexual seria profano ao coração de Deus. E essa ideia que foi incluída dentro de nós, onde trabalhar era uma virtude e onde descansar não era, onde dever era algo que elevava a alma, mas o prazer não era. Criou-se essa ideia calvinista no meio das nossas almas, onde comer passou a ser pecado, onde beber, sorrir, dançar. Que Deus seria esse que nos coloca em um jardim de delícias? O Eterno nos coloca num jardim de delícias e diz para você e para mim: não tenham prazer. Isso não é verdade. Deus não é alguém que reprime prazeres físicos. Essa não é a intenção de Jesus em dizer as palavras que lemos agora. Jesus não quer que você seja privado desta vida. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas tem uma coisa que incomoda Jesus. E não está no fato de você poder ter prazer. Realmente, nós precisamos das alegrias da vida. Ah, como é gostoso você poder comprar uma roupa nova e vestir o seu filho. Ah, como é agradável você conquistar a casa dos seus sonhos. Como é maravilhoso você ir a um restaurante, levar a sua esposa e passar um momento feliz com ela ali. Como é magnífico viver um romance. Como é incrível passar por essa vida e se apaixonar. Ah, como é bom você conhecer lugares novos. Como é gostoso contemplar aquilo que Deus criou. Como é maravilhoso cuidar do seu próprio corpo, olhar-se no espelho e sentir-se bonita. São alegrias, prazeres que Cristo não nos condena. Mas Jesus está confrontando algumas
alguma coisa aqui a respeito de prazer. Jesus está colidindo com alguns prazeres. E o que Jesus está confrontando é quando você resume a felicidade em prazeres físicos. Presta atenção. Não é sobre ter prazer. É quando você resume a felicidade em prazeres físicos. Esse materialismo da felicidade. E isso causa alguns problemas sérios. E o primeiro problema sério que nós temos é que a felicidade para essas pessoas está no simples fato de consumir. E é consumir desenfreadamente. É comer o quanto puder, porque se eu não comer tudo, eu não vou ficar feliz. Enquanto eu não me sentir empanzinado, não há prazer em mim. Comer o quanto puder, porque a vida passa. Transar com quem quiser, pois as oportunidades não voltam. Experimentar de tudo, porque a vida é breve. Comer o que me der na telha, porque isso me faz feliz. Se a felicidade só estiver nisso, que horroroso é viver. Que fugaz, que desagradável, que injusto é a vida. Pois a felicidade só pode ser comprada. É uma questão de poder aquisitivo. E se é isso, então a vida é cara. E alguns, Deus daria o privilégio de viver. Mas a outros de nós, a muitos de nós, a maioria de nós, estava apenas a chance de sobreviver. E para quem é esse materialista, aqueles que acha que a felicidade só pode ser comprada, adquirida, realmente ele acha que a felicidade está em ter, e por isso nós temos poucos que têm muito, e muitos que têm quase nada. E esses que têm quase nada olham para as vidas ostentatórias desses grupos, e nós olhamos para eles e dizemos: gente, eles são felizes, e começamos a idolatrar jogadores de futebol que ganham milhões, e adoramos Elon Musk, e adoramos uma série de ídolos, de pessoas que nós idealizamos ser, e os coaches começam a seduzir a nossa alma, dizendo que aquilo é felicidade. Felicidade é o que você pode comprar. Jesus está incomodado com isso. Que felicidade é essa? E tem um problema maior ainda. Um outro problema aqui é que essa felicidade só se dá quando se tem. Nos tornamos acumuladores. Eu preciso, para ser feliz, ter mais. Eu tenho que acumular coisas. Eu vou procurando onde guardar a felicidade. Você começa a procurar o seu silo, o seu lugar de reservar, o teu bunker, a sua reserva, a sua despensa para guardar a sua felicidade. Existe algo que incomoda Jesus no verso 19. São os grandes depósitos, os imensos celeiros. Jesus está incomodado com eles. Não é sobre guardar para o dia mal. Não é isso. Jesus não está incomodado em você fazer uma reserva para juntar um dia para passear com a sua família. Jesus não está incomodado com quem está buscando uma casa própria, quem quer levar a sua esposa para jantar. Jesus não está incomodado com nada disso. O que Jesus está incomodado é com o tamanho dos celeiros. O que Jesus está incomodado nesse texto é com o tamanho dos depósitos, são com os acumuladores de coisas para essa vida, porque eles acreditam que felicidade é quanto mais se tem. Então eu tenho que ter muita coisa. E amados, sejamos sinceros, muitos de nós têm mais sapatos do que precisam. Muitos de nós têm mais relógios do que deveríamos. Muitos têm mais roupas do que corpos para comportá-las. E o pior,
ainda vemos essas pessoas, apesar de tudo isso, insatisfeitas. Certa vez, um amigo me ligou desesperado: pastor, vem aqui em casa agora, por favor. Você e Érica, vem aqui em casa que nosso casamento vai acabar. Eu falei: mas o que aconteceu? Peraí, vocês estão apaixonados? Não, eu não aguento mais. E aí fomos até lá. E quando nós chegamos lá, ele estava brigando com a esposa, porque a esposa tinha comprado um óculos de R$2.200. E ele estava indignado com aquilo, e ele falou assim: eu não aceito isso, eu não aceito. E ela estava com as malas arrumadas, 2 malas imensas: eu estou indo embora para a casa da mamãe. E aí a gente, olhando para aquilo, eu não sabia o que falar: mas o óculos é muito bom, então, pastor, não é o problema, não é só o preço do óculos, que eu acho um absurdo, mas é que ela deve ter uns 15 óculos, e um deles uns 2 ou 3 ela nunca usou. Falei: pô, mas peraí, eu tentando dar uma melhorada no negócio. Ele falou: pastor, olha o tamanho das malas dela, são imensas, não é? São. Agora vem cá no guarda-roupa. E abriu o guarda-roupa, e era um guarda-roupa com 6 ou 7 portas, lotado de roupa, para cima, para baixo, cheio. Assim, você, ó, metade dessas roupas ela comprou e nunca usou. E olha, a mala dela nem incomodou o guarda-roupa. E ele desesperado, porque na alma daquela mulher, felicidade estava inteira. Isso se parece com muitos de nós. Muitas pessoas ainda estão em busca de algo que lhes faça feliz, porque por mais que tenham, seus celeiros precisam ser maiores, porque as almas continuam insatisfeitas. Só não sabem ainda que podem comprar. O que comprar? Onde está a felicidade que eu posso comprar? E se eu puder comprar essa felicidade, a única pergunta que eu posso fazer é: dá para parcelar? É isso que incomoda Jesus nesse texto. Mas o pior e o mais inevitável problema que Jesus confronta aqui, o problema que incomoda aquilo que Jesus presencia naquela geração, é o fato de que você perderá na morte toda essa materialidade de felicidade. Esse é o problema para Jesus. Somos seres eternos. Quer você queira ou não, você é eterno. E somos seres eternos que estamos experimentando por um breve período de tempo a materialidade. Somos seres eternos que estamos esperando por um breve período de tempo a materialidade. E você, depois da materialidade, continuará a existir. Mas tudo que você acumulou como prazer não fará sentido na outra fase que te aguarda. E isso incomoda Jesus. Mas existe algo além do prazer material. E muitas vezes ela perde o sentido aqui. Existe um conto rabínico de uma raposa que sentiu um aroma de um pomar muito atraente. Só que havia uma cerca entre ela e a realização do seu desejo. Ela ficou eufórica com o aroma, com o cheiro que vinha do outro lado da cerca. Ela sentia o cheiro dos caquis. Ela ficava com água na boca pelo cheirinho. Parecia aquele desenho do Pica-Pau que o cheirinho vem assim, pega a gente, vai puxando, lembra? Ela estava sentindo a atraência das ameixas, do cheiro dos rabanetes. E ela disse: eu preciso passar para lá. E ela olha para um lado, para o outro, e vê que não consegue alcançar a parte de cima da cerca. Quando ela percebe que no cantinho da cerca tem um pequenino espaço, um quebradinho ali, que se ela se espremer um pouquinho, ela passa tranquilamente. E ela então entra. E lá ela come de forma como nunca tinha comido antes. Comeu como se não houvesse amanhã. Comeu naquele rodízio magnífico
que esperava ela ali, e ela se fartou de caquis, ameixas, rabanitos e todas as outras, todos os outros tubérculos, todas as outras frutas silvestres que estavam ali, que fascinavam o seu paladar. Quando ela terminou, ela estava com uma barriga magnífica, estava empanzinada, não aguentava mais sentir cheiro de caqui, não aguentava mais comer uma ameixa sequer. Só lambia os dedos e dizia: vida boa, agora eu preciso ir embora antes que o dono chegue. E ela tenta passar do buraco e não consegue. Está gorda demais. E ela precisou se esconder, precisou esperar a digestão, precisou esperar o tempo de perder um pouco de tudo aquilo que comeu. E depois que ela voltou ao seu estado natural e tudo que ela consumiu ela teve que deixar ali, ela então passa para o outro lado. Sabe o que acontece, queridos? É que dessa vida, de todos os prazeres dessa vida, para o outro lado, nada levaremos. E isso incomoda Jesus. É por isso que Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. E ele quer convidá-los a uma outra forma de prazer. Uma outra forma de prazer que Midas não entendia, no mito que começamos essa reflexão, e que hoje a geração materialista em que vivemos não consegue entender. E por isso não consegue compreender esse vazio existencial que assola tantas pessoas. Jesus os chama para um outro tipo de prazer. É um prazer eterno. Os prazeres eternos ao invés dos prazeres temporários. Os prazeres eternos apesar dos prazeres temporários. Jesus fala que para aqueles seus ouvintes, que eles não deveriam ajuntar tesouros nessa vida, mas tesouros para a eternidade. E aqueles que ajuntam tesouros apenas para essa vida, eles se fazem pobres, miseráveis diante de Deus. Esse que é rico em prazeres materiais é um miserável nas experiências dos prazeres eternos. E talvez, meu irmão, quem sabe minha irmã, te ensinaram a ter prazer com o pubis. Talvez te ensinaram a ter prazer com a boca. Quem sabe te ensinaram a ter prazer em colocar coisas no carrinho da Shopee. Ensinaram você a ter prazer em comprar, em adquirir, em conquistar, em ajuntar. E você aprendeu esse consumismo que causa um prazer temporário. Te ensinaram a acumular prazeres gastronômicos e estéticos. Mas será que você sabe o gosto das coisas eternas? Talvez você já seja um perito nos prazeres desta vida, mas será que você sabe o prazer das coisas eternas? Você sabe talvez o gosto do escargot, talvez você saiba o gosto do orgasmo, talvez você saiba o gosto do churrasco, talvez você saiba o gosto de comprar um carro novo, você sabe o gosto de comprar um sapato de R$1.000, mas será que você sabe o prazer? Será que você já sentiu o sabor? Você já teve uma experiência sensorial profunda naquilo que é eterno? Te ensinaram a ter prazer nas coisas eternas? Porque hoje até os evangélicos, eles tomaram um caminho de fazer campanhas na igreja para chamar as pessoas a terem prazeres para essa vida. Deus vai abrir uma casa própria, tu vai estar na casa própria. Deus vai te dar um carro novo. Ainda assim, é usar o Deus eterno para ter coisas temporárias. E os prazeres eternos. Você sabe o prazer de ter sido justo? Você já teve aquela sensação de dever cumprido? Você sabe o que é o prazer de ter já ajudado alguém que precisava de socorro?
O prazer de ter passado pela vida de uma pessoa e contribuído para a vida daquela pessoa se tornar uma vida melhor. Você sabe o que é o prazer de ofertar na vida de alguém sem esperar nada em troca? Você não quer nada. Não é um investimento na bolsa de valores, não é emprestar o dinheiro para alguém, não é empatar o dinheiro, não é... Eu amo comer na cantina, eu amo as campanhas, eu acho isso muito legal, mas você já deu oferta para missões sem receber nada em troca? Só pelo prazer de ver uma alma convertida? Você sabe sentir prazer pelas coisas espirituais? A riqueza da felicidade de ter se tornado uma pessoa melhor? Você sabe o prazer de ter ganhado uma vida para Cristo? O prazer de ver alguém faminto e você poder alimentar essa pessoa? O prazer em Cristo. Você sabe o que é isso ainda? Você já teve a experiência de estar num leito de hospital e a pessoa está entre a vida e a morte, e ali você apresentar o plano de salvação, ela aceitar Jesus e morrer? Quando eu tinha entrado no seminário, eu devia ter uns 3 meses de seminário, eu fui fazer uma visita a um rapaz que tinha sofrido um acidente de moto, estava muito machucado, mas no hospital disse que ele estava bem e mandou ele para casa. E ele estava em casa, ele estava sofrendo muito, com a recuperação muito quebrada, muito machucado. E aí eu fui lá conversar com ele, fui fazer uma visita a ele, e ele muito relutante, muito duro ainda, muito indignado com tudo que tinha acontecido. Mas nós começávamos a perceber que havia alguma coisa errada nele, de que ele não estava tão bem assim. E a gente preocupado com aquilo, e eu falei: rapaz, olha, eu não sei se você sobreviverá. Que é isso, pastor? Deus é poderoso para curar. Eu falei: eu sei que é, mas eu não sei se você sobreviverá. E eu queria muito te reencontrar de novo. Se você pudesse me aceitar vir aqui fazer uma nova visita, você pode vir sempre, pastor, sempre que quiser. Então, mas se caso eu não te encontrar de novo, eu queria muito te encontrar na glória de Deus. E ele chorou. E aí eu fui embora. Eu estava saindo. A esposa me chamou. A afilhada me chamou. Irmão, conta aqui. Eu não era pastor, eu era seminarista. Irmão, vem cá. E eu entrei. E quando eu cheguei lá, ele quer falar contigo. E eu olhei para ele e falei assim: fala, Gilberto. Fala, Gilberto. E Gilberto falou: você vai me encontrar. Você não vai me encontrar que semana que vem. Você vai me encontrar. A gente vai morar junto no tal do céu aí. E eu falei: então você entrega a sua vida a Jesus? Sim, eu entrego a minha vida a Jesus. E ele estava totalmente certo. Na outra semana ele faleceu. Eu vou levar Gilberto para sempre dentro de mim. Ninguém vai roubar. Não vai estragar. Não é como a raposa. Eu vou passar para o outro lado da cerca e vou levar o Gilberto comigo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é sentir isso? Eu me lembro uma vez eu subi no alto da Serra do Araripe. E aí nós começamos a ver as crianças. E você tem noção de um lugar paupérrimo, mas não produz lixo. Tão pobre que é. E aí nós tínhamos lá umas crianças. E as crianças estavam na expectativa de ter brinquedos. E nós não tínhamos brinquedo para dar para elas. Então eu me lembro que eu falei assim: eu tenho uma historinha para contar para vocês, eu queria ensinar para vocês. E aí eu peguei o meu dedo e falei assim, tinha umas crianças aqui, eu falei para as menininhas assim, para os menininhos, mas eu apontei para as meninas e falei assim: eis aqui uma menina cansada, deita na cama e se enrola no cobertor, e dorme um sono reparador.
Aí quando ficava quietinho assim, daqui a pouco eu dizia: pula da cama que hoje é dia. Eles tomavam um susto, né? Pula da cama que hoje é dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Beija a mamãe, beija o papai, faz carinho no pelo do totó e sai para o jardim a cantar. Foi Cristo que me salvou. Foi Cristo que me salvou. Tirou o pecado e me perdoou. Foi Cristo que me salvou. E aí eu comecei a contar a história de Jesus com o dedão. Fiz uma carinha lá no dedo e contei a história. Eu sei que é muito bobo isso que eu estou contando para você. Mas quando eu fui embora, sentei na caçamba da caminhonete e eu olhei lá embaixo. As crianças estavam assim, umas para as outras. Ninguém vai me tirar isso. O prazer que eu levo para a eternidade. Existem prazeres que nós não guardamos em celeiros, guardamos na memória. Riquezas que não guardamos em cofres. São prazeres guardados na alma que ninguém consegue roubar. Não estragam, não apodrecem, não se esvai tão facilmente. A Lucerena Galvão diz algo magnífico e real. Ela diz: os prazeres do corpo agradam o corpo, mas se a alma que tem fome, se é a alma que tem fome, ela continuará na mesma angústia. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Meu filho, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tiver tesouros para além dessa vida, se você não sabe o prazer das coisas eternas, você é um miserável pobre. Estamos ensinando os nossos filhos a terem prazeres terrenos, a acumularem coisas nessa vida. Estamos aprendendo a acumular tesouros só para essa vida. Mas é nesse instante que você e eu nos deparamos com uma forte fala de Jesus. Porque Jesus usa uma palavra muito dura nesse texto que nós lemos. Para chamar a atenção, ele usa uma palavra muito dura. A palavra veio traduzida como louco, não é assim que ele diz aí? Louco, essa noite pedirão a sua alma. Aforon em grego. E aforon é uma palavra pesada, tá, gente? É uma palavra, muitas vezes, alguém ouve e se sente ofendido. Porque é uma palavra cujo peso não é só louco. Aforon seria estúpido, desprovido de inteligência. Em termos chulos, seu burro, o inimigo da sinapse. É aquela indignação. Presta atenção, sua besta quadrada. Como se estivesse falando desse jeito. Aforou. Hoje pedirão a tua alma. O que tem dentro dela? O que você guardou na eternidade? Que é a alma que guarda coisas eternas. Existem abraços que nós sentimos que vão para a eternidade. Existem experiências que nós vivemos que vão para a eternidade. Das coisas que talvez sejam simples, mas tão ricas. Experiências vividas que a gente nunca vai esquecer. Hoje pedirão a tua alma que tesouros você acumulou. Casas, alma vazia. Somente dinheiro. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de outros prazeres. Só experiências de prazeres carnais. Então você é um pobre miserável. E o Senhor Jesus faz um convite àquele povo a viver experiências eternas. E eu queria repetir esse convite essa noite aqui a você e a mim. Quem sabe você pode começar hoje a reunir outros tesouros. Talvez essa noite você encontrou um bem mais precioso. Talvez você precise experimentar outros prazeres. Você está acostumado a comprar coisas, a conquistar coisas, a juntar coisas.
E quem sabe você começar a construir experiências, amar alguém, cuidar de alguém, prazeres em Cristo. Você ainda sente prazer pela palavra, você ainda sente prazer em adorar, você ainda sente prazer em ler as Escrituras, você ainda sente prazer nas coisas espirituais. Quanto custa sentar e ver o pôr do sol? Quanto custa dizer eu te amo para alguém que você se importa? Quanto custa viver experiências com o Senhor que estão além da aquisição? Quando Isaías termina seu livro, o convite é: vinde, você que não tem dinheiro, vinde, você que não tem bens, comprai de graça. Não tem dinheiro, vem, tem. Quanto é? É de graça. É a graça. E sabe aquele vazio que na tua vida talvez existe e te incomodar? Aquela sensação de que alguma coisa está faltando? Talvez seja isso. Talvez seja a falta de prazeres espirituais. E talvez você está gastando muito tempo em busca de coisas. E aí a gente olha para esse texto louco. Quem sabe essa noite você não precisou acordar e dizer: meu Deus, o que eu estou gastando a minha vida? Com o que eu estou gastando a minha vida? Quando eu for embora. Você que já é crente em Jesus há muito tempo, quando você for embora, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você abraçou? Quantas pessoas você ajudou? Quantas feridas você tratou? Em nome de Jesus. Talvez essa noite você encontre um tesouro diferente, um bem mais precioso. E talvez você precise jogar fora algumas coisas e começar a encher a tua vida de experiências que estão além do que se pode comprar. O Senhor está aqui hoje. Vinde de graça a receber. Eu não tenho como comprar, pastor, eu não tenho como adquirir isso. É de graça. Vem sentir a presença do Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos. Senhor,
nós possamos sentir o prazer da Tua presença, o prazer, Pai, de experimentar coisas espirituais, de termos tesouros guardados, um galardão, ó Pai, que será até a glória. Nessa semana onde vamos ser materialistas novamente, porque vivemos nesse mundo, daqui a pouquinho começa a segunda-feira, sairemos dessa atmosfera onde nós não temos que gastar nada a não ser o tempo que temos na Tua presença. Daqui a pouquinho voltaremos para tudo aquilo que temos que fazer, tudo aquilo que temos que conquistar, tudo aquilo que temos que ganhar. Ah, meu Deus, dê-nos a oportunidade essa semana de experimentar coisas espirituais, além do trabalho, além do dever, o prazer da Tua presença. Que possamos sentir o prazer de sentir a Tua presença dentro das nossas casas, na leitura da Tua palavra, na comunhão, na mesa, no dizer eu te amo àqueles que estão dentro do nosso lar. Pedimos que a Sua presença encha nossas vidas, que possamos ser ricos da Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.